Enquanto eu tomava banho, a Veja divulgou os áudios que desmentem o nosso presidente. Se você não tá por dentro, ele e o Bebiano tiveram um desentendimento por culpa do Carluxo, o filho do Bolsonaro, que foi pro Twitter e desmentiu o ex-ministro. Com aquela crise que surgiu lá com o Laranjal, com aquele esquema de laranjas do PSL, não sei se você tá por dentro. Se você não tá por dentro disso, é um esquema de candidaturas laranja pelo partido do PSL, que o presidente era justamente o Bebiano. E durante essa crise, que a Folha de São Paulo inclusive revelou, surgiu um relato do Bebiano de que ele teria já conversado com o presidente 3 vezes e que estava tudo certo, não tinha crise nenhuma no governo. Pois é, o filho do presidente e o presidente disseram que não falaram não com ele, e aqui tá desmentido, com áudios. Vamos ouvir todos os áudios, porque a gente tá participando de um grande casos de família. Sabe o grupo de família no WhatsApp que vive dando briga aí na sua? Pois é, o governo do Brasil virou esse seu grupo da família do WhatsApp chato, inclusive recomendo que você saia dele. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho, clica no botão do gostei, se inscreve, deixa um comentário pra ajudar no engajamento, na divulgação desse vídeo, porque esses áudios precisam estourar a nossa bolha aqui do YouTube. Então faz tudo isso que ajuda no engajamento e vamos direto pro assunto, que isso aqui tá mais interessante do que muita série que eu assisti aí nos últimos dias. Vamos lá. Como eu já resumi pra você no começo, essa crise deu início quando a Folha de São Paulo divulgou esse esquema de candidaturas laranjas no PSL, que o Bebiano era presidente. E até onde eu entendi, o Carlos Bolsonaro não ia muito com a cara do Bebiano. Ele também não fazia questão nenhuma de esconder, nem para as outras pessoas, nem pro papai dele, o nosso presidente Bolsonaro. Só que na quarta-feira, no dia 13, o Globo trouxe uma matéria onde o Bebiano falava que não existia crise nenhuma no governo e que ele já teria conversado 3 vezes com o presidente, que tava tudo certo, tudo tranquilo, tudo de buenas. Nesse dia, o Carlos Bolsonaro colocou no Twitter dele dizendo que era uma mentira absoluta que o Bebiano teria falado com o Bolsonaro 3 vezes, e colocou um áudio ainda do Bolsonaro dizendo que não ia conversar com ninguém, que o foco era para ter a alta do hospital lá onde ele tava, que ele queria sair do hospital, então ele não ia falar com ninguém. Esse foi o áudio que foi divulgado pelo Twitter do Carlos Bolsonaro, que inclusive o Twitter do presidente Jair Bolsonaro retweetou, ou seja, o presidente confirmou isso que o Carlos disse. O presidente não teria conversado com o Bebiano. E nessa mesma noite ainda, o Bolsonaro deu uma entrevista para Record, onde ele também disse que não teria conversado, ou seja, tudo foi feito pro Bebiano passar por mentiroso. Sabe aquele esquema que eu já falei algumas vezes, que eles vão lá, falam alguma coisa, aí a imprensa divulga, eles falam que a imprensa tá mentindo, que tirou de contexto, de não sei o que. Eles tentaram fazer exatamente com o Bebiano, é a mesma coisa. Esse disse-me disse que é pra tirar a credibilidade da imprensa foi usado com o Bebiano, só que eu acho que nós temos um novo integrante na resistência chamado Bebiano. Seja muito bem-vindo, tá, meu querido? Tô sendo irônico, pelo amor de Deus, vão cortar isso aqui ainda e vão chamar a resistência de vendida, ou sei lá o que. Aqui na matéria da Veja não diz como ela conseguiu essas mensagens, mas eu acho que eu sei, Bebiano, quem mandou. Eu acho que eu sei. Nessa matéria mostra que o Bebiano, além de ter mandado mensagens por escrito, ele trocou pelo menos 13 mensagens de áudio. 13. Que coincidência infeliz. O Bolsonaro trocou 13 mensagens com o Bebiano e foram divulgadas as 13. O PT sempre perseguindo o Bolsonaro, essa esquerda maldita mesmo. Vamos lá. Aqui na matéria ele tá dizendo, vou ler pra você, que no dia 12, terça-feira, o Bolsonaro encaminhou pro Bebiano uma mensagem contendo a agenda do ministro. E nessa agenda constava que o Bebiano ia encontrar às 16 horas o vice-presidente das relações institucionais do Grupo Globo, Paulo Tonetti Camargo. E quando o Bebiano recebeu essa mensagem, ele mandou o seguinte pro presidente, abre aspas, algo contra, capitão. Depois disso, o Bolsonaro mandou a seguinte mensagem, escuta aí comigo, vamos lá. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Planalto? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo, então não dá para ter esse relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim, mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que
me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí. Uma outra troca de mensagens ainda, junto com essas três que o Bebiano disse que teve com o Bolsonaro e o Bolsonaro disse que não teve, teve essa outra em que o Bebiano mandou uma matéria do O Antagonista, que a nota dizia que o Bebiano e mais dois ministros, que seria o Ricardo Salles e a nossa querida Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eles iriam parar de discutir projetos da Amazônia. E aí o Bolsonaro mandou esse áudio aqui quando ele ainda estava no hospital. Ele não gostou muito da ideia e reclamou com o Bebiano. Escuta só. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem está sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Depois dessa mensagem, pelo que eu entendi, o Bolsonaro conversou com os outros dois ministros, o Salles e a Damares, e aí ele mandou essa mensagem aqui, onde ele disse que essa missão não ia ser realizada. Escuta só. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra, daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos que vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Ou seja, esses três áudios mostram que sim, o Bolsonaro e o Bebiano conversaram 3 vezes, como o ex-ministro falou. Por que o Carluxo e o Bolsonaro mentiram? A gente não sabe. A questão é, mais uma vez eles mentiram, só que agora a gente tem alguém provando. É maravilhoso isso, eu queria que acontecesse mais vezes. Cada vez que eles dissessem que a mídia mentiu, que a manchete é mentirosa, que tiraram de contexto, eu queria que alguém viesse e largasse assim uns podres desse jeito, umas coisas confirmando que na verdade quem tá mentindo mesmo é os filhos e o presidente. Eu tô adorando isso aqui. Pode vazar mais áudio do grupo da família Bolsonaro aí, tá? Da família real. Justamente por esses 3 áudios que o Bebiano falou pro Globo a seguinte frase, abre aspas: não existe crise nenhuma, só hoje falei 3 vezes com o presidente. Só que depois disso parece que ficaram meio brigados e o Bolsonaro e o Bebiano começaram a se desentender de verdade. Você vai ver o tom agora do Bolsonaro falando sobre o Carluxo e o tweet e o que queria acontecer. Escuta só, tem 14 segundos esse. O caso incitante da saída é mais uma mentira, você conhece muito bem a empresa, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Esse áudio rolou porque aparentemente um jornalista que não foi identificado disse, abre aspas, que o Carlos vinha conversando com deputados para derrubar o ministro. O Bebiano, que como eu disse, ele nunca fez questão de esconder que não gostava desse ministro, tanto pra galera do partido quanto pro próprio pai. Depois disso, o Bebiano mandou o seguinte áudio para ele, dizendo que há várias formas de se falar com o presidente. Escuta só, também é bem curtinho. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? É agora que ele fala. Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Por que esse ódio? Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso. Eu já gravei. Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado. O senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Já sentimos uma mágoa no ar, né? E aí depois, o Bebiano mandou um outro áudio pro Bolsonaro falando de um pacificador. Presta atenção. Esse aqui é um pouquinho mais longo, mas eu vou colocando algumas opiniões minhas durante ele. Escuta só. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas, o tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim?
Eu não entendi que restrições eram aquelas, Mas se eles eles nem nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? E aqui basicamente o que ele vai fazendo é tentando limpar a imagem dele, dizendo que ele é um pacificador, que ele é um aliado do presidente, que ele não é um mentiroso, que ele não fala nada em público e blá blá blá. Também diz que ele tenta proteger o Bolsonaro o tempo inteiro, mas aparentemente o Bolsonaro já começou a ficar muito brabinho com ele e mandou um áudio com um tom mais elevado. Escuta só, 31 segundos. O Gustavo que usou do WhatsApp, né, para falar 3 vezes comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade, ou não tem conversa a partir daqui para frente. E agora, nesse próximo áudio, o Bolsonaro tenta jogar pra longe dele essa batata quente desse dinheiro lá da candidata, como o Bolsonaro mesmo fala. Escuta esse áudio aqui. Querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá pra candidata em Pernambuco, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem deve paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Aí nesse próximo áudio do Bebiano, ele basicamente fala que essa nota que o antagonista colocou, que o Bolsonaro tá acusando que foi o Bebiano que vazou, na verdade foi só uma replicação do que a Folha de São Paulo colocou, e que ele não teria vazado nada. Mas eu acho que o presidente não acreditou muito e ele mandou esse áudio aqui. Bebiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua pra mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? E depois mais um áudio do Bebiano, é basicamente tentando explicar o papel dele nas candidaturas do PSL. Que eu também não vou botar aqui porque tem mais 1 minuto e 48, eu acho que não é necessário a gente ficar vendo isso aqui. Mas além de o Bebiano ficar reafirmando que ele é inocente, ele diz que o presidente está bem envenenado e deixando bem explícito que o envenenador é o filho dele, o Carlos Bolsonaro, o nosso querido Carluxo. Ou seja, quando eu digo pra vocês que essa família tá toda ela governando junto, e pela internet, pelo Twitter, pelo YouTube, com alguns youtubers da extrema direita, por Instagram, muito pouco, mas sim por Instagram, com comentáriozinho em foto, ou colocando fotinhos no feed deles mesmo, pelo Facebook, em live, ninguém acredita, mas é verdade. Eles também estão governando por grupo de WhatsApp, que é uma novidade que a gente não sabia, mas felizmente está vazando muita coisa. Eu super apoio cada vez que o governo disser que tem alguém mentindo, que vaze essas coisas para que a gente saiba exatamente quem está mentindo e quem está falando a verdade. Além disso tudo, é legal a gente destacar o seguinte: nesse áudio primeiro aqui que eu mostrei para vocês do Bolsonaro, ele deixa bem claro que a Globo é inimiga e o que as outras emissoras vão pensar, que eles estão se aproximando da Globo. Ou seja, fica aí no ar se não teve um acordão entre as emissoras e o Bolsonaro, como se a gente já não soubesse de alguma coisa, mas vamos fingir que a gente não sabe, vamos fingir que todo mundo é burro, vamos fingir que todo mundo é burro e vem comigo. Deixa aqui no ar que sim, existe um acordo entre o presidente e essas outras emissoras, e aí muito se explica do porquê desse ataque, entre aspas, da Globo, com vários programas zoando o presidente e todo o governo. Todo mundo que tiver ligado ao governo é zoado pelo menos uma vez por dia na Globo. Muita coisa se explica com esse primeiro áudio aqui. Eu vou tocar de novo rapidinho, porque ele é bem rápido e ele é gostoso de ouvir, quer ver? Ô, Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Planalto? Eu não quero ele dentro. Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Inimigo mas passivo. Trazer o inimigo para dentro de casa é outra. Inimigo passivo, sim. Agora, trazer o inimigo para dentro de casa, alô Globo, vocês também são consideradas inimigo, viu? Só para deixar claro
caso ela não tenha entendido ainda. Tô muito curioso para saber qual vai ser a passação de pano dos criadores aqui de conteúdo da plataforma da extrema direita, os que são indicados pelo presidente. Tô curioso para saber qual é a curva que eles vão dar, qual o foco de todos esses áudios que eles vão pegar para tentar passar pano pro Bolsonaro, para dizer, tá vendo, ó, nosso presidente é um cara honesto. Tô bem curioso, quero ver como que eles vão mostrar que na verdade quem tava mentindo era o ministro. Quem estava mentindo eram os jornais e não o presidente e o filho dele. Eu quero saber o que você achou disso tudo aqui, desse vazamento, desse casos de família do governo, da família real, né? Que agora nós temos uma família real. Tô bem curioso, deixa aqui nos comentários, porque eu, como eu já falei, e vou repetir, tô adorando. Eu tenho certeza que vai vir gente aqui comentando, dizendo, ah, você tá torcendo pro governo dar mal, não sei o que. Eu não preciso torcer nada, tá? A única coisa que eu tô fazendo é ficar sentado e repassando tudo que eles mesmos estão fazendo. Não tô fazendo mais nada além disso. Só tô repassando as cagadas deles. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal e até um próximo vídeo, tá? Tchau. O link do Apoia-se, se você quiser ajudar o canal, tá aqui embaixo também, tá? Primeiro comentário fixado. Agora sim, tchau.